Olá pessoal, Johnny aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver o desafio Run Length Encoding. Então bora lá para ele. Ele fala aqui, ó, Run Length Encoding é uma forma simples de compressão de dados. Quando você roda, digamos assim, aqui a tradução direta do inglês não é assim, mas é mais ou menos isso. Quando você está lendo uma string com vários caracteres repetidos, você vai aplicar essa compressão e ele vai fazer com que, em vez de você ter vários caracteres repetidos, como nessa string aqui embaixo, você vai ter, na verdade, um número que representa quantas vezes essa string foi repetida. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai pegar uma string de entrada, vai contar quantas vezes os caracteres se repetiram e vai trazer uma string com esse formato aqui de volta, dizendo então quantas vezes cada caractere se repetiu. Então ele diz aqui também que o RLE ele é uma forma de compressão de dados sem perda de dados. Então, se a gente faz essa versão comprimida dele, depois a gente deve ser possível de voltar para a versão normal, como ele mostra no exemplo aqui embaixo. Então, vindo de uma string que tinha dados repetidos, a gente comprime ela e depois a gente consegue voltar para a versão normal dela. Então vamos dar uma olhada aqui nos testes, o que ele espera que a gente faça. Então, ó, olhando aqui, a gente já percebe que ele espera encontrar o módulo runLength e tem dois métodos, o encode e o decode, que é justamente para fazer a ida e a volta da codificação, né? Transformar ela na versão menor e depois de volta na versão normal. Então aqui ele tem alguns testes, não são muitos, só para cobrir esses casos, né? Ele testa aqui com alguns dados menores, aqui com uma string maior zona, e depois aqui até com strings com caractere maiúsculo e minúsculo misturado. Eles de UTF-8, né, com símbolozinhos de tipo emoji. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, ó, é que ele não, quando o caractere repete uma vez só, ele não coloca um na frente. Então você não tem, você estaria aumentando, né? Tipo, em vez de representar só o caractere, você bota um na frente, você está gastando dois espaços. Então não faria sentido ter isso. Então a gente tem que tomar conta, tem que tomar cuidado com isso. O runLength, que ele espera que tenha, e aqui a gente vai começar a desenvolver então a nossa solução. Então a gente vai definir dois métodos, o encode, o dado, vou colocar um PES aqui só para deixar eu definir, e o decode, que também vai receber o dado, fazer a versão normal da string. Então se a gente rodar nossos testes, nós vamos ter eles falhando a princípio, né? Então tá aí, os 7 testes falharam. Então a gente pode começar pegando algum aqui para trabalhar. Então aqui, ó, test encode with single. Então aqui ele está usando só Ws, Bs e tem um B sozinho aqui, ó. Isso que é o single do teste. Então esse B aqui não deve retornar um B, deve retornar só B. Mas vamos começar a implementar aqui. Esse é o passos, a gente vai ter que acabar implementando ele inteiro, porque senão a gente não vai conseguir nem rodar ele. Então tá, a primeira versão que eu vou fazer vai ser a versão, digamos assim, mais manual. A gente vai pegar, vai olhar os dados da string e vai extrair as informações que a gente quer dele. Depois a gente vai utilizar uma técnica um pouco melhor para fazer uma implementação mais concisa, mais fácil de entender também, que essa daqui ela é um pouco trabalhosa. Vamos começar então implementando o nosso encode. Então para isso eu vou precisar de uma variável, um caractere, então eu vou usar times, tipo, vezes mesmo. Eu vou precisar de uma previous, que é para a minha string anterior, o meu caractere anterior. Para eu poder comparar, eu vou andar e vou olhar. Sempre que o meu caractere mudar, não for mais igual ao anterior, quer dizer que eu cheguei num caractere novo. Então eu pego a contagem que eu tive até ali e aplico isso na string. E eu vou usar uma lista, os dados que eu... Então, depois eu pego essa lista, dou um join nela e faço ela virar uma string só. Beleza, então o que a gente vai precisar fazer? Primeiro a gente vai precisar percorrer essa string, né, o data. E para cada vez que ele percorrer, para cada caractere que ele percorrer, eu vou
se o character, aqui character, não characters. Eu vou comparar se o character é igual, ou aliás, é diferente do previous. Porque quando ele for, quer dizer que eu percorri todos os caracteres iguais e agora eu estou num diferente, né? Beleza, então se eu tiver um previous, porque como você pode ver a gente começa com ele zerado, então na primeira vez eu não vou ter um previous, então eu tenho que ter uma validação aqui para ter certeza. Então se eu tiver e o meu times, se o meu times for 1, eu não vou colocar o 1 na frente, né? Então eu tenho que ver quando ele não for 1. Então quando ele não for 1, eu vou pegar o meu encoded, vou dar um append no meu times. Na ordem certa da lista, os elementos que eu vou depois concatenar. Então eu vou colocar valor numérico e a letra. Valor numérico e letra. Valor numérico e letra. Em sequência. Depois, quando eu concatenar tudo isso, eles já vão estar na ordem certa. Então eu sempre adiciono o times na frente e depois o caractere. Então se o meu time, porque se ele for eu não vou adicionar, daí eu só vou adicionar o caractere normal. E aqui eu adiciono o caractere em si. Só que como você pode ter pensado, eu não adiciono o caractere atual, porque o atual vai ser o que mudou. Então eu adiciono por aqui, eu estou tendo esse controle, né, para saber quando mudou, então eu termino a contagem. Então quando mudar eu adiciono o último que eu tinha. Beleza. E aqui o meu times eu incremento, eu volto ele para 1, né, porque se ele tiver uma contagem maior, eu zero ela, porque agora eu vou começar a contar de volta para o novo character. E o meu previous sempre vai receber o meu character. Porque assim no próximo passo eu vou ter o novo previous, que é o atual, né? Beleza. Se o meu character for igual ao previous, né, um else aqui, eu simplesmente o meu contador times. Porque daí, como é o mesmo caractere, eu simplesmente vou aumentando meu contador, porque daí quando eu for adicionar ele aqui, eu estou com a contagem certa de quantas vezes aquele caractere se repetiu. Beleza. Falta mais uma coisa aqui, que a gente precisa levar em consideração, que o último caractere não vai cair aqui dentro. Porque aqui a gente está adicionando o previous. Então quando eu tiver o último, o previous não é o meu atual, é o anterior. Então se eu tentar adicionar, se eu deixar sem uma validação aqui, eu não vou pegar o meu último caractere sempre vai ficar faltando. Então por isso eu vou colocar outra condição aqui, outro else, um else do for. Isso aqui é uma coisa que o Python permite você fazer, que é, se o for não fizer uma iteração, ele cai no else. Então vamos aqui, ó, se o meu for não tiver uma iteração, ele vai cair no else. Se ele não, esse caractere que eu estou trabalhando é o último. Então eu vou fazer a mesma lógica ali. Se o meu times não for 1, eu adiciono. E aqui eu adiciono o meu caractere. E aqui é o caractere mesmo, não é o previous. Porque é o caractere atual que é o último. E aqui vai acabar, né? Não vai ter previous daí. Ele tem o previous salvo na variável, mas não é isso que a gente quer o atual, porque é o último. E por fim, a gente retorna a nossa string no formato final dela. Então eu vou dar um join aqui no meu encoded. Aqui porque assim, no meu encoded eu vou ter números e letras, né? E o join, ele espera encontrar só letras, só strings. Então se ele tentar dar join num número, ele vai dar um erro. Então aqui eu vou converter o nosso times para string toda vez que eu for. Que daí quando eu for usar o join aqui, ele já está convertido. Character. Beleza. Essa é a implementação do nosso encode. Então vamos dar uma rodada nos testes aqui. Ó, dos 7, 4 falharam. Então os testes de encode já estão passando. Agora o que a gente precisa fazer é os de decode. Ó. Tá vendo aqui? Ó, test decode with single, test decode Unicode, teste decode normal e teste combination, que é com
com maiúsculo e minúsculo, né? O que ele deu de erro aqui? Noun is not instance of class. Second argument is not string. Linha 28. Vamos ver o que ele tá. 28, mas nem tem 28 no meu arquivo. Ah, tá, 28 da linha do arquivo de teste. Ah, tá, ele tá falhando porque eu ainda não tenho o decode, né? Então aqui ele roda o encode certinho, mas aí quando ele roda o decode ele falha, porque a gente ainda não implementou. Então tá normal. Por enquanto vamos... Opa, não aí, aqui. Que pela PEP 8 lá de estilo de código Python, a gente usa duas linhas para separar coisas diferentes. Beleza, então o que a gente vai precisar fazer no decode? A gente tem que fazer o serviço contrário. Pegar os valores e os caracteres e repetir os caracteres naquela quantidade que os valores estiverem dizendo, né, os números. Então para isso eu vou usar duas listas. Uma vai ser a decode e uma vai ser uma lista de auxílio que eu vou chamar de numbers. Essa lista que eu tô dentro do dado. Por quê? Porque existem números que ocupam duas casas decimais, talvez até três, se você tiver uma quantidade bastante grande de caracteres se repetindo. Então, se a gente simplesmente fazer um loop e tentar pegar um número cada vez, a gente vai sobrescrever ele, ou mesmo que a gente tente somar ele, a gente nunca vai ter certeza quando acabou o número ou não. Então, dessa forma, usando uma lista, a gente vai, toda vez que a gente achar um número dentro do dado, a gente pega esse número e adiciona na lista. Depois a gente vai ter um dígito dentro da lista, na ordem certa. Por exemplo, digamos que tivesse um 12W. Então na primeira iteração eu pego 1, coloco na primeira posição da lista. Na segunda eu pego 2 e coloco na segunda iteração da lista. Depois eu pego essa lista e concateno. Então eu tenho o 12 ali em string. Daí eu converto ele para inteiro e beleza, eu tenho o 12. Então dessa forma fica bem mais fácil da gente extrair esses valores sem precisar fazer muito cálculo, muita variável de controle, porque o que poderia ficar bem complicado de você manter, né? Então aqui eu vou, depois disso, percorrer os dados, como eu fiz anteriormente já. A lógica é basicamente a mesma, né? A diferença aqui é que eu vou validar se o meu caráter é um numérico, is numeric. Isso é um método da string que, se a string que tiver ali representada for possível ser convertida para um número, esse isNumeric vai retornar um true. Então ele identifica que aquilo ali é um número no formato de uma string. Então isso aqui facilita bastante para a gente ter o controle, sem precisar ficar tentando converter e tal. Então se ele for numérico, eu vou adicionar ele no meu... Então dou um append na minha lista de caracteres. Se não for, eu vou simplesmente validar se existe números, se a minha lista não está vazia, né? Porque se ela estiver vazia eu não vou adicionar ele. E aí eu vou adicionar o caractere tantas vezes na lista de decoded. Então vai ser o caractere V. Falei, ó, eu vou fazer um join da minha lista de números e vou converter isso para int. Então, ó, eu peguei aqui, criei uma string vazia, dei um join na minha lista de números, então eu vou transformar esses números num algoritmo só, e depois converto ele para inteiro, para que daí eu possa fazer essa multiplicação. Aqui eu estou fazendo uma multiplicação, por quê? Quando eu tenho uma string e multiplico por um número, eu repito essa string tantas vezes. Então eu vou repetir meu caractere tantas vezes eu tiver aqui da minha lista de números. Beleza? Então aqui, se eu não tiver números, eu simplesmente adiciono meu character. Então eu não vou precisar fazer a conversão da lista de números para um número porque eu não tenho nada lá dentro. Então eu simplesmente, isso significa que o meu caractere só se repete uma vez. Depois disso eu preciso de números, né? Então eu vou... E por último,
da minha lista convertida aqui. Decoded. Então o que eu estou pegando aqui é a mesma coisa. Eu pego a mesma coisa que eu fiz aqui com o número, né? Eu pego essa lista agora que está com todos os elementos em ordem certa, tanto todos os meus caracteres repetidos tantas vezes ali, e eu junto tudo, concateno tudo numa string. Então vamos rodar aqui os testes para ver. This has not been appended. Acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Append. Beleza, agora eu tenho os 7 testes passando. Então essas duas formas são totalmente válidas. São um pouco trabalhosas, como você deve ter percebido. Mas são totalmente válidas. Ele dá uma melhorada melhor de fazer ele. Eu vou comentar aqui. Vou comentar isso aqui. Vou implementar a segunda opção do encode aqui. Eu vou fazer utilizando uma biblioteca do Python que chama GroupBy. Uma função do Python chamada GroupBy. Ele está na biblioteca itertools. Então eu vou usar aqui, ó, from itertools. Então esse a gente diminui bastante o tamanho da nossa code. A mesma coisa, receber um encode, uma função encode que recebe data. Agora a diferença começa aqui, ó. Eu vou precisar aqui só de uma lista para guardar os meus encodeds. E eu não vou mais precisar de todas aquelas variáveis de comando, de controle, do times ou previews que eu usei antes. Porque agora, quando eu usar o GroupBy, ele já vai me agrupar os caracteres na ordem em que eles estão na string. Então, eu vou percorrer aqui, ó, for k GroupBy, GroupBy data. O GroupBy ele vai me retornar um iterador, que a cada passo esse iterador me retorna a chave, que é o próprio caractere que ele leu, mais um outro iterador que me retorna uma lista, né? Não é que ele retorne uma lista, mas se você iterar por ele, ele vai te retornar tantos caracteres quantos ele encontrou. Então se tinha 12 Ks, ele vai me retornar uma tupla com um K na primeira posição, e na segunda posição ele vai me retornar outro iterador com 12 Ks. Então se eu converter esse iterador para uma lista, forçar ele a converter para uma lista, eu vou ter uma lista com todos os Ks ali dentro, eu posso pegar o length dela e vou saber quantos Ks eu tinha lá. Então dessa forma a gente fica bem mais fácil para a gente manipular. E como ele já está na ordem certa, ele não estraga a ordem, diferente, por exemplo, do count. Se eu iniciasse esse data com um count, ele ia me retornar um dicionário com chaves e valores, a chave sendo o caractere e o valor, o número de quantas vezes ele apareceu. O problema é que assim eu perco a ordem, né? Eu simplesmente estou transformando isso num dicionário, mapeando as chaves e valores. E eu não quero perder a ordem, né? Porque senão eu tenho que manipular tudo de volta. Então com o GroupBy ele garante essa ordem para mim. Então eu vou dizer aqui, ó, que characters vai receber uma lista. Eu coloquei K aqui porque é key, né, a chave, digamos assim, é o caractere em si, e o I é de iterator. Então aqui os meus characters vão receber uma lista do meu iterador. Então ele vai forçar o meu iterador a rodar todos os passos dele, todas as incrementações, os incrementos dele, e me retornar uma lista. Então aqui eu vou validar se for maior que 1, eu vou colocar encoded.append, que é aquela mesma lógica lá, né? Se ele for 1, eu não vou fazer isso daí. Dentro da minha string eu vou colocar duas inserções de formatação ali. E daí colocando o tamanho e o meu próprio K. Pegando aqui, por exemplo, se o tamanho da minha lista é 12, eu vou colocar 12 aqui no primeiro colchete, da chave, né? E o K na segunda. Então eu vou ter 12K. Então dessa forma a gente já faz o encode dele. Agora se for 1, né, eu simplesmente adiciono... Na verdade eu vou adicionar o K, né? String salva, né? Com o caractere salvo. Depois disso eu vou aquela mesma ideia de dar um join na lista, né? Você pode perguntar, por que não faz direto com string? Porque a lista ela é mais barata, ela
ela consome menos memória e é mais fácil de manipular, porque a string ela é imutável, então uma vez que eu construo uma string eu não consigo alterar ela, eu tenho que criar uma nova. Então para cada passo aqui, se eu tiver que pegar uma string que eu tenha e somar com mais um pedacinho e salvar numa string nova, a cada iteração eu estou criando uma nova string. E a lista não, eu tenho a mesma lista, só estou adicionando os elementos lá dentro, e depois eu dou um join nela inteira e faço uma string só no final. Então isso é bem mais barato de processamento e de memória também. Por isso eu resolvi fazer com listas. Então vamos ver se eles ainda passam. Um pouco mais elegante, né? Tipo, ó, aqui a gente tinha 19 linhas de código, e agora a gente tem de 25 para 34, 9 linhas. 33 na verdade, né? 8 linhas. Tá, pode considerar o import que a gente precisa, mais uma linha então. Então são 9 realmente. Mas ainda é bem menos do que 19, né? Vai ficar melhor. A gente resolveu o exercício de... não era de RNA Transcription. A gente precisou usar regex, né? Então nesse exercício a gente vai usar regex também para resolver esse problema assim. Por quê? O regex, ele faz todo o trabalho pra gente de fazer a substituição nos lugares certos. Então a gente não precisa ficar iterando em cima de lista, não precisa ficar validando, não precisa de variável de controle, nada. A gente simplesmente vai definir um pattern de regex e vai mandar esse pattern ser substituído por outro pattern. Por outro pattern não, né? Pelo valor que a gente quiser lá dentro. Então, vamos começar aqui. Para isso a gente vai precisar do método sub, que é o substitution, né? Então a gente vai definir o método vai receber o data. A grande diferença é que agora a gente não vai ter mais um monte de loop, um monte de coisa. A gente vai ter uma linha só de resolução. Na verdade o encode vai ter duas linhas, mas é uma linha só. Você vai entender por quê. Na verdade ela é uma linha muito comprida para caber nas 80 colunas padrão, então a gente vai quebrar ela em duas. Mas a solução em si é uma linha só. Então eu vou implementar o código inteiro, e daí depois eu explico o que ele faz, que eu acho que fica mais fácil assim. Então vamos lá, eu vou ter aqui um return, aqui eu vou colocar um parênteses adicional, porque eu vou precisar quebrar a linha como eu falei, então assim ele fica melhor, se a gente colocar parênteses quando está quebrando linha. Ele fica mais, a sintaxe dele fica melhor, mais visível. Então eu vou invocar o método sub, eu vou passar para ele um regex, então por isso eu uso o R na frente da string. Isso aqui é um pattern de regex. Beleza, como vai ser esse pattern? Vai ser assim. /1 asterisco. Eu já vou explicar o que esse pattern está fazendo. Em cima da minha string, eu estou passando aqui uma função que vai manipular esse pattern. Então, a cada vez que esse pattern encontrar, que se fizer um match do pattern dentro da minha string, ele vai aplicar essa função ali dentro, nesse pedacinho de texto que ele encontrar. Então, eu vou definir uma função lambda, que no Python é uma função anônima. Uma função anônima é quando você tem uma função que você define e ser reinvocada depois. Então, essa função ela não tem um nome. Ela não tem como você se referir a ela depois. Ela simplesmente vai executar aqui dentro e acabou. Depois não tem mais referência a ela. Então o M vai ser o pedacinho de texto que o meu pattern tirar do texto. Então a cada vez que ele encontrar, por exemplo, 12 Ws consecutivamente, ele vai tirar isso e vai jogar dentro da variável M. É isso que esse pattern aqui faz, basicamente. Ele pega todas as letras que estão repetidas, agrupadas, e joga dentro da minha função de manipulação aqui dentro. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou converter o tamanho da minha contagem de caracteres. Então aqui eu vou ter o grupo 1, o grupo 0 na verdade. O que é o grupo 0? O grupo 0 é da saída do meu regex. O regex aqui ele vai separar, a cada parte de texto que ele encontrar, ele vai criar dois grupos. Um é a repetição de caracteres, então por exemplo 12 Ws repetidos, e o outro é o W em si.
Porque aqui, ó, essa primeira parte do código aqui, ó, esse parênteses com ponto, ele faz um matching de caracteres repetidamente, até encontrar um diferente. Então, quando ele encontrou um diferente, ele pega o que estava igual e agrupa num grupo. E o grupo 1, ele pega esse /1 aqui, ele está dizendo o caractere que ele usou no grupo 0 para encontrar, coloca aqui. Então, o grupo 1 ele cria, é um caractere só, que é a representação do caractere que ele usou, que ele encontrou no primeiro. Então, o regex ele trabalha com grupos de matching. Então, dessa forma, você consegue manipular os dados e fazer referência de um grupo no outro para fazer as suas substituições. Então, beleza. Então, aqui eu estou referindo ao grupo 0, que vai ter o tamanho da minha cadeia de repetições, né? Aqui eu vou precisar... Deixa eu ver, eu tenho aqui, fechei o len do grupo 0. Tá, o len do grupo 0 está aqui, o string está aqui. Tá, então é aqui que eu quebro. E vou somar isso com m.group1, que é o outro grupo que eu falei só representado que grupo é. Então eu estou pegando o tamanho das repetições do outro e multiplicando pelo caractere, igual eu fiz no exercício anterior, porque daí eu crio uma string repetida tantas vezes. Então ele vai repetir aquele caractere tantas vezes. Beleza, mas aqui, lembra que a gente tem um detalhe no nosso exercício, que ele não pode mostrar o número 1 quando só tiver uma vez o caractere. Então ele só tem que jogar o próprio caractere. E aqui, dessa forma, ele vai jogar o 1 na frente, porque ele sempre vai pegar o tamanho e fazer a soma do caractere. Aqui, na verdade, ele não está fazendo uma multiplicação, ele está fazendo uma soma, porque eu só estou concatenando strings, né? Eu estou transformando uma string que é um número e somando com uma string que é uma letra, né? Então eu estou concatenando, não é uma multiplicação. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma validação aqui. Então eu vou criar um if inline dentro do meu lambda, que já é uma função inline. Então a gente está fazendo tipo um super inline aqui. Coisas que gente que gosta de código complicado adora. Mas se você parar e analisar bem, você vai ver que não é tão complicado assim. Beleza, então o que acontece? Eu só vou fazer isso se o meu len do grupo 0 for 1. For 1 não, né? For diferente de 1, né? No caso, for maior que 1. Eu vou quebrar aqui. If len do grupo 0 maior que 1. Aqui, maior que 1. Então, se o len do grupo 0 for maior que 1, eu vou retornar o len mais o caractere. Se não, aqui eu vou ter um else. Eu vou retornar m.group1, que é só o caractere. Então isso aqui é um if inline, que a gente chama. E aqui eu vou precisar passar no final o último argumento da função sub, que é a string que eu estou analisando. Então aqui, ó, aquele if inline é como se eu fizesse isso aqui, ó. Return true if 2 igual a 2. É uma comparação idiota, mas é só para dizer. Só para colocar. Se não, retorne falso. Isso aqui é um if inline. Então eu estou dizendo, ó, retorna verdadeiro. Se 2 for igual a 2. Se não, retorna falso. Isso aqui é um if inline. Foi o que eu fiz aqui. Então, retorna o tamanho da string mais o caractere. Se o len for maior que 1. Se não, retorna só o caractere, que é o grupo 1. E aqui são as separações da chamada da função sub. Então aqui é o primeiro argumento da função sub, que é o pattern regex que a gente está fazendo. Até aqui é o segundo argumento, que é a função que vai avaliar esse pedaço de dado que está no grupo e daí fazer as manipulações aqui. E aqui o terceiro argumento é o próprio string que ele vai avaliar. Então, para deixar um pouco mais claro, eu vou mostrar aqui no site regexer.com.
Então eu vou pegar aqui esse pedacinho, que é o que eu tô... Vou apagar tudo isso aqui. Esse site é bem interessante se você quer fazer testes de regex, quer brincar. Aqui, ó, esse tipo de string que a gente vai avaliar. Então, ó, tá vendo aqui? Que aqui, ó, ele separou os grupos azuis, tem uma barrinha branca entre eles aqui, ó. O que ele está fazendo é justamente separar as cadeias de caracteres em iguais. Então aqui, se você passar o mouse, você tem umas explicaçõezinhas do que cada grupo está fazendo. Ó. Então, ó, esse grupo aqui, ó, o ponto, ele dá um match em qualquer caractere que não seja uma quebra de linha. O parênteses, ele agrupa os caracteres juntos. Então, ele vai dando match e captura esses grupos juntos. Beleza. Daí dele cria esse ele faz você dar um match no caractere que foi capturado no primeiro grupo. Então, quando ele encontrou um W, ele vai pegar só W. Depois só B, depois só W de novo. Então, dessa forma, você garante que você vai pegar só os caracteres iguais. E o asterisco é para você pegar todos esses caras aqui. Ó. Se você tirar o asterisco, ele vai pegar só alguns, tá vendo? Ele agrupou bem... O asterisco você garante que ele repete esse aqui até o próximo caractere. Então ele separa esses grupos por sequência de Ws. Ó, tá vendo aqui, ó, o grupo que ele cria, ó. Tem o grupo 1, que é um W, e tem ali a range de 0 a 11, que é o tamanho do... Então, beleza. Então, se a gente rodar aqui o nosso encode lá nos testes, dá um peso aqui. Rodar nossos vão falhar porque a gente não tem o decode, né? Mas os de encode já estão funcionando, tá vendo? Ó, esse daqui é combinado, tem o decode, ele falha. Esse aqui é de decode, esse aqui é de decode, esse aqui é de decode. Todos os de encode já passaram. Então vamos lá, vamos implementar o de decode agora. O de decode é mais simples, são de 1 ali, aquele if que a gente precisou fazer. Então o decode é ainda mais simples. A gente vai retornar a mesma ideia, a gente vai ter o nosso sub. O nosso sub vai receber um pattern regex. Esse pattern vai ser esse aqui, ó. Barra demais. E o barra desão. Então vamos aproveitar aqui que a gente já está com o site aberto lá, vou te mostrar o que esse pattern vai fazer. Então esse pattern, ele vai atuar em cima da outra versão da string, né, que é a versão encodada já. Então, ó, tá vendo aqui que ele vai... Faltou alguma coisa. Ah, não, tá, não faltou nada. É porque o B, ele não tem número aqui na frente. Tá. O que ele vai fazer? Vou precisar colocar um ou aqui e repetir isso aqui, ó, porque senão ele não vai pegar os Bs ali, ó, tá vendo? Então, beleza. Opa, apertei um Command S sem querer aqui. Então, essa barrinha que eu coloquei aqui é um ou. Ele vai dizer, bate pegando o número e letra. Então, esse segundo grupo pega a letra. Então, vou colocar isso aqui lá para ver como é que vai ficar. Foi até bom ir lá olhar no site que a gente já viu que ia precisar de mais um detalhezinho ali, né? Beleza. Aqui eu vou ter uma função lambda também para manipular a minha informação. Ele vai salvar cada pedacinho dentro do M. E aí eu vou ter um m ponto vezes int m ponto, o grupo que está guardando o nosso... Eu vou colocar um primeiro. M ponto... Peraí.
int de 1 vezes m.group2. m.group. Pegar a contagem no primeiro grupo, ó, tá vendo que aqui ele constrói grupo 1, 2 e 3? Ó, grupo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Beleza, eu acho que a gente vai ter que fazer uma pequena modificaçãozinha aqui no que eu tinha feito inicialmente, porque como a gente adicionou esse terceiro grupo, funcione mais do jeito que eu tinha implementado antes. Mas vamos seguir aqui, daí se a gente falhar nos testes eu faço a correção necessária. Então beleza, o que falta agora? Só eu passar o meu data, que é o dado que eu estou fornecendo para a função de substituição. Então o que eu vou fazer? Eu sempre vou retornar meu grupo 1 vezes o grupo 2, que é o meu número, vezes o meu caractere. Eu repito o caractere tantas vezes, né? Aquele lance de fazer uma multiplicação de string por um inteiro. Então eu repito a string tantas vezes o inteiro. E retorno no m aqui. E o sub que faz todo o processo de pegar aquele pedaço e substituir com o que eu retornei da minha função aqui. Então a minha função só serve para manipular o dado. Eu pego o dado, manipulo, digo para o sub que eu quero que coloque isso no lugar do que ele achou. Vamos rodar os testes aqui para ver. Ó, um passou, mas outros falharam. Então aqui, por que ele está falhando? Porque como eu criei um grupo 3 aqui dentro. E se você passar o mouse aqui, ó, você vai ver que ele separa em 3 grupos, grupo 1, 2 e 3 ali. Então aqui nesse caso, ó, o grupo 3 não tem nada, mas aqui que só tem o B, só tem o grupo 3. Então aquela multiplicação ali vai falhar, ele não tem grupo 1 nem 2, ele está retornando none ali. Então por isso que ele dá aquele erro. Então ele só tem grupo 3. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar usar um if aqui também. Um if inline aqui também. Então eu vou botar aqui um parênteses fechando tudo para eu poder quebrar a linha. Então vamos quebrar a linha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um m.3, tá? Se existir um m.grupo 3. Se existir. Se não, vou quebrar a linha para baixo aqui. Se não, eu estou retornando o int grupo 1 vezes o grupo 2. Então assim, se eu tiver um grupo 3, eu retorno só ele. Porque daí a gente já não precisa trabalhar com aquele negócio de colocar 1 na frente, tirar 1 da frente. O grupo 3 só tem o caractere, então tá tudo certo. Se tiver o grupo 3, retorna o grupo 3. Se não tiver o grupo 3, retorna o grupo 1 vezes o 2. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então, grupo 3, if grupo 3, else... Por que ele está dando erro? Continuation... Ah, tá. É porque a minha indentação estava muito curta. Vamos rodar aqui então, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, passou todos os testes. Precisei usar um if, mas é um if mais simples, eu acho, porque aqui a gente só valida se tem grupo 3. Se tem grupo 3, retorna ele, se não tem, boa. Talvez aqui no nosso primeiro desse até para criar um terceiro grupo também, para fazer esse tipo de coisa que a gente fez aqui, ó. Daí não precisava fazer essa validação aqui se ele é maior que 1. Mas também não ficou tão complexo assim, né? Dá para entender. Então eu sugiro que você pegue esse exemplo aqui, brinque com ele no site do Regexer, porque Regexer, é assim, ó, regexr.com. E mostra tudo que você pode usar numa regex, o que cada símbolozinho significa. E é legal também que se você passa o mouse em cima ele vai dizendo o que está fazendo, mostra o que ele está criando. Então é um site muito legal para você aprender regex e até para criar, né? Quando eu preciso fazer, que nem essas aqui, eu fiz aqui no site. Eu fui adicionando os caracteres que eu precisava e vendo quais os grupos ele ia dando match. Então, dessa forma, do jeito que eu preciso. Então, basicamente, essa foi a nossa implementação. Para a gente submeter, particularmente eu gosto mais dela. Eu acho que ela é mais concisa
e ela não é tão complicada assim, depois que você entende regex. E ela também é performática, porque todo o trabalho de sub aqui ele é automatizado pela biblioteca de substituição. Então a gente não está criando nenhum monte de string e também não está manipulando lista. Então isso aqui é bem interessante, essa solução. Bastante cortando código. Tudo bem que era só comentário, mas né, às vezes cortei alguma coisa junto sem perceber. Então exercise submit runLength.py. Beleza. E exercise fetch para pegar o próximo. Meetup. Então é isso, galera. O próximo exercício vai ser o Meetup. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar e curtir. Isso ajuda bastante a divulgação. Se inscreva no canal para você receber as atualizações sempre que sair vídeo novo. Assim você sempre vai poder estar em dia com os exercícios. Se você quiser pegar, fazer sua conta no Exercise, tentar fazer os exercícios, tem um vídeo no meu canal ensinando como fazer a conta. Tem alguns passos meio trabalhosinhos lá, mas lá eu digo como que você resolve. Como que instala essa ferramenta de linha de comando e tudo isso. Então eu espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo para a gente resolver o próximo desafio, que é o Meetup. Até mais, abraço!